Fala galera, esse é o Robotizando e continuando ainda com nossas aulas de elétrica, hoje a gente vai ver uma coisa também muito estudada, né? Normalmente quando começa a estudar física elétrica, né? Resistores, tensões, uma coisa que se estuda bastante são as associações de resistores, certo? Por que isso é estudado? Vamos supor que você não tenha um resistor ideal para usar, você tenha alguns outros e não aquele que se encaixa no seu projeto. Será que com os outros você consegue substituir aquele? Então, uma forma de saber é calculando a resistência equivalente, certo? Se a partir das que você tem, você consegue chegar. E não só para isso, como muitas vezes, cada componente, né, cada material que a gente vai usar, não só necessariamente o resistor, como motores, né, vamos supor lâmpadas, elas vão oferecer uma resistência e a gente quer saber a corrente total, o consumo de corrente elétrica que aqueles componentes vão estar consumindo, certo? Então, vão estar gastando. Então, como a gente saber se a partir desses componentes e da tensão aplicada, qual a corrente que eles vão consumir? Então, para isso a gente precisa calcular, né, um equivalente de todos eles para poder então calcular a corrente, certo? E como se faz isso? Bem, vamos estar recorrendo mais uma vez à nossa ideia de cano, certo? De encanamento, para dar uma ideia do que vai estar acontecendo, ok? Então vamos lá voltar ao nosso exemplo da nossa caixa d'água, certo? Então tem aqui com um certo nível de água, certo? O que é que acontece? A gente vai estar puxando o cano para a água passar, mas dessa vez a gente tem um porém. A gente não tem apenas um encanamento, o que é comum, né? Até numa casa ou numa cidade, você vai ter vários encanamentos, né? Um para cada casa ou mesmo dentro da própria casa, um para cada cômodo, né? Um encanamento para cada cômodo. Então agora a gente vai ter isso aqui, ó. Certo? Eu vou ter uma bifurcação e aqui, vamos supor, vai ter uma torneira e aqui outra. O que é que vai acontecer? Se esses dois encanamentos tiverem as mesmas dimensões, a gente espera que a pressão que chegue, né, a força que a água saia nas torneiras aqui, certo? Imagina uma torneirinha aqui e uma torneirazinha aqui. A gente espera que saia com a mesma pressão em ambos. Mas a pergunta de cara é, essa pressão que vai sair em ambos seria a mesma que se eu só tivesse uma, certo? Se eu só tivesse uma mangueira aqui e uma torneira aqui no começo, veja bem, eu vou estar dividindo o meu fluxo de água em dois, né? Então o que se espera é que, se eu abrir as duas ao mesmo tempo, a pressão que vai sair, né, a força da água, seja dividida entre as duas, ok? E se for dividida igualmente, né, então cada uma teria metade da pressão que vai estar saindo lá do nosso reservatório. Mas e se não for assim? E se essa primeira daqui tiver um encanamento bem menor? O que é que a gente vai esperar? Que a torneira que está ligada ao encanamento mais grosso, né, que passa mais água, a pressão que vai sair nela vai ser bem maior do que a pressão que vai sair na segunda torneira, né? Torneira, perdão, foi mangueira, torneira. Então, vamos pensar direitinho, ó. A pressão de água, o jato de água que vai passar, que vai sair pela torneira, que está passando pelo encanamento, que oferece uma maior resistência, vai ser menor, a pressão vai ser menor. E a pressão de água que vai chegar na torneira, que tem um encanamento que oferece menos resistência, vai ser maior, a pressão vai ser maior. Vamos agora voltar para a nossa ideia de elétrica, que eu até fico mais confortável de explicar, né? Principalmente na questão dos cálculos, né? Que eu não vou ter que usar cálculo de pressão, que não é muito minha área, mas daria sim para fazer também por esse caminho. Mas vamos lá começar com a questão da nossa bateria. Está aqui a representação da bateria, certo? E agora vamos colocar uma resistência única aqui,
ok? Supondo que minha bateria tenha 10 volts e minha resistência tenha 10 ohms, qual vai ser a corrente elétrica I que vai passar por aqui? Vamos lembrar da fórmula? U é igual a R vezes I. Eu sei que meu U é 10, meu R eu sei que é 10 também, e eu quero saber quem é o I. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Lembrando, né, que é bom ter essas noções de matemática básica, certo? Tentem dar uma revisada aí nesse passa dividindo, passa multiplicando, né, eleva ao quadrado. Então 10 está multiplicando, passa dividindo, dando que I é igual a 10 dividido por 10, que é igual a 1 ampere, ok? Agora vamos para o caso da nossa bifurcação, né? Se a gente tiver uma divisão, o que é que vai estar acontecendo? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu agora vou vir, ó, vamos botar igual, vamos supor que aquele encanamento que vinha, ele se divide em dois, mas que tivesse o mesmo diâmetro do inicial. O que é que eu estou querendo dizer? Supondo que aquela resistência de 10, então agora eu tenho duas de 10 ohms, certo? Ou seja, aquela mesma resistência oferecida por um único, eu estou fazendo em dois encanamentos que têm o mesmo diâmetro daquele original, mas são dois, certo? O que é que vai acontecer? Vamos prestar atenção numa coisa. Essa tensão de 10 volts, ela está chegando aqui, certo? Então aqui é como se tivesse o meu 10 volts. Aqui, esse terminal é o negativo, seria o zero, né? A tensão zero, esse de baixo, que está chegando aqui. Então, cada resistor desse está sobre uma diferença de potencial de 10 volts. Né? A pressão está chegando aqui toda e está acabando aqui. O que acontece? A gente já fez a conta do que acontece quando tem uma tensão de 10 volts para uma resistência de 10 ohms. O que é que acontece? Vai estar passando uma corrente aqui de 1 ampere. Mesma coisa do outro lado. A gente vai ter a mesma pressão, mas vai estar passando, né? A mesma tensão, a mesma resistência vai estar passando também 1 ampere. Certo? Aí você pensa, a princípio, não mudou nada. Localmente, para cada um deles, realmente não mudou. Mas, quando a gente soma essas duas correntes, é 1 ampere, 1 ampere por aqui e outro por aqui, a soma dos dois, né, eu somo direto. Tem 1 com 1, vai ser 2 amperes. Aí você diz, poxa, Gustavo, como assim? Você tinha uma resistência única, que estava passando 1 ampere, e agora você botou duas, não era para dividir para elas? Espera aí, não era a mesma pressão que estava mantendo? Presta atenção. A pressão seria esse 10, é como se tivesse aquela caixa d'água, tá? E antes vinha um encanamento único, certo? E chegava em cada torneira. Agora é como se eu tivesse dois encanamentos, cada um deles com o mesmo tamanho do original. O que é que acontece? Vai ter muito mais água passando, né? O que passava por um cano vai estar passando pelos dois. A caixa d'água ela vai estar se esvaziando mais rapidamente, certo? Então, foi isso que aconteceu aqui. Eu botei dois encanamentos do tamanho do original. Então, vai estar passando mais corrente, né? Deu para visualizar? Porque naquele outro exemplo eu comecei com um cano que dividiu em dois. Imagine agora que eu tenho, na verdade, dois canos saindo da caixa d'água. Se eu tivesse 3 canos, vamos supor outro aqui com a resistência de 10, então novamente ia passar 1 ampere cada um, ia dar a soma 3. Então a caixa d'água ia esvaziar 3 vezes mais rápido, certo? Agora, e se eu tivesse um encanamento mais grosso e um mais fino? O que é que aconteceria? Vamos supor que eu tenho esse aqui com 10 ohms, eu vou manter, então vai continuar puxando 1 ampere, só que esse outro aqui, eu quero colocar ele com 30 ohms, certo? 30. O que é que acontece? Qual vai ser a corrente que vai estar passando por ele? A soma também não vai ser mais 2.
vai ser a mesma coisa. Tensão, que vai ser 10, dividido pela resistência, que vai ser 30 agora, me resultando de uma corrente de 0,3 amperes. Na verdade, 0,3333, né, por aí segue, amperes. Então aqui ó, vai passar 0,3, ok? Quando eu somar as duas, eu vou estar com a corrente de 1,3 amperes. Ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente que vai estar passando, certo? Agora, para finalizar e ficar parecido com aquele exemplo que eu falei de vir um cano único, certo? E se dividir depois em dois, então, na verdade, aquele cano que vem estaria aqui, ó. Aí sim, eu teria um cano mais fino vindo, que vai estar se dividindo em dois outros canos, certo? Então, aí sim eu teria aquela limitação inicial, para depois dela eu ter dois iguais, ou um mais grosso e um mais fino, daquele exemplo, certo? Mas, já vai ficar meio longo esse vídeo, eu não quero vídeos muito longos, então por hoje a gente vai ficando por aqui. Numa próxima aula de resistência a gente continua a partir daqui, beleza? Então esse vídeo vai ser fundamental para o que se segue e para também entender um pouco melhor sobre resistências equivalentes. Por hoje é isso, por isso é hoje. Até a próxima. Valeu!